Já pensou se ser prisioneira a vida inteira na sua própria casa e a pior pessoa da sua vida ser sua mãe? Pois é, hoje eu vou te contar uma história que me pegou muito quando eu fiquei sabendo. E é uma história que eu achei tão absurda, tão bizarra. Eu comecei a pesquisar a respeito há muitos anos atrás, isso bem antes de eu pensar em trazer vídeos contando casos e tudo mais aqui para o YouTube. Eu já sabia dessa história e é uma história que me pegou demais. Tanto é que na época eu lembro que eu comecei a pesquisar um monte de coisa e eu assisti série, filme, documentário, entrevista, um monte de coisa nessa época. E eu tive que reassistir algumas coisas agora para refazer esse vídeo e também pesquisar bastante para fazer esse vídeo para vocês, tentar fazer um resumo com as coisas mais importantes para vocês entenderem o quão bizarro é essa história. Eu acho que você já conhece a história, talvez, se não conhece, pelo menos já deve ter ouvido falar a respeito desses personagens aqui dessa história. E hoje eu vou te contar os fragmentos da história da Gypsy Rose e da Didi. Oi, eu sou a Paula e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso onde eu te conto histórias bizarras, casos criminais, casos misteriosos, teorias da conspiração e tudo isso de curioso que a gente fica querendo saber, né? E se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever, porque você me ajuda demais, né, a alcançar todos os meus objetivos aqui na plataforma e também te ajuda a saber sempre que eu postar um vídeo novo, porque você vai receber aí no seu feed de inscrições. Então, sempre que eu postar alguma coisa, você recebe aí e aí você consegue assistir em primeiríssima mão os vídeos. Então, bora para a história que deixa a gente muito pensativo e deixa a gente normalmente muito feliz pela vida que a gente tem. Claudine Pitre, mais conhecida como Didi, nasceu em 3 de maio de 1967 no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Ela não se dava muito bem com a sua família e eles estavam sempre brigando. Inclusive, a família já tinha acusado a Didi de roubo dentro de casa algumas vezes. As pessoas que eram próximas da família, elas falam que de fato a Didi roubava e a Didi exigia algumas coisas para que fossem feitas do jeito que ela queria. E às vezes ela roubava para chamar a atenção e ela nunca admitia isso, mas mais para frente a gente vai ver que ela tem um histórico de roubos, essas coisas assim, bem grande. Então eu acredito que sim, eu acredito que ela de fato fazia isso. Mas fato é que ela não se dava bem com a sua família, porque ela queria sempre as coisas da forma dela e a família não deixava, obviamente, né? Então ela ficava doida para sair de casa. Ela falava que o maior sonho dela era sair de casa. O que acontece é que com 16 anos ela estava num bar, que na verdade não era um bar, era um lugar onde jovens costumavam a se encontrar na época, que era onde tinha boliche, né? E isso era muito comum nos Estados Unidos, tipo eles fazerem vamos sair e tudo mais, e todo mundo para esse tipo de lugar de patinação, lugar de boliche, enfim. Então ela, nesse boliche, conheceu um garoto chamado Rod Blanchard. E então eles começaram um relacionamento meio que informal ali. Com pouco tempo de relação, a Didi já engravida. Então o Rod, ele pensa, bom, tá grávida, vamos casar. E aí eles se casam às pressas, mas antes mesmo da gravidez chegar ao fim, eles já se separam, porque o Rod fala, gente, eu não amo essa mulher, e o que eu estou fazendo aqui? Eu me casei pelos motivos errados, então ele realmente se separa dela. O que acontece é que a Didi não queria ir para a casa dela, que ela não se dava bem com a família dela. Então ela continua na casa do Rod, e então ela tem a filhinha, né, que é a Gypsy. Então a Gypsy chamava Gypsy Rose, Gypsy porque a Didi achava Gypsy um nome bonito, e Rose porque o Rod era muito fã do Guns N' Roses. Então ficou Gypsy Rose Blanchard, o nome da menininha. Quando ela era muito novinha, tinha meses de vida, a Didi, que tinha ali seus contratempos com a sogra, porque eles moravam com a sogra dela, né? Ela acabou brigando com a sogra e a sogra mandou ela embora de casa. Você não vai ficar aqui, porque se nem casada com meu filho é mais, faz sentido nenhum, a gente dá o apoio para a criança, mas você não pode morar aqui. Então a Didi pega a Gypsy e elas tentam morar no carro por alguns dias. A ideia dela era de fato morar no carro, mas ela não consegue e acaba tendo que dar o braço a torcer e voltar a morar na casa da família. A essa altura, a mãe da Didi já tinha falecido
Então eles moravam só com o pai da Didi, o avô das meninas, né? E mais pra frente a Gypsy conta que esse avô abusou dela de algumas maneiras, como por exemplo ele obrigava ela a tomar banho na frente dele e tudo mais. Então que ele era um abusador. Quando a Gypsy tinha só 3 meses, ela estava dormindo e a Didi estava observando ela dormir. E aí que a Didi relata que ela para de respirar. Então a Didi se desespera, ela pega a menina, bate nas costinhas da menina e tudo mais, a menina volta a respirar, mas mesmo assim ela acha prudente ir pro hospital e entender o que tinha acontecido com aquela menina, porque afinal de contas, do nada, um bebê de 3 meses para de respirar na sua casa. Então ela corre com essa menina pro hospital, e aí o médico avalia a Gypsy e ele fala, não, tá tudo bem, foi só um susto, né? Isso provavelmente não vai voltar a acontecer. Foi só uma coisa bem aguda, assim, bem pontual. E a Didi não acredita. Então ela fala, beleza, obrigada, só que aí ela vai para outro médico. O outro médico também fala a mesma coisa. Só que a Didi fica inconformada. Ela fala assim, meu Deus, já não se faz mais médicos como era antigamente, né? Eu vou preferir acreditar no meu filho materno. Então ela começou a falar para todo mundo que a Gypsy tinha apneia do sono, que quando ela dormia ela parava de respirar, então ela precisava de um aparelho para dormir. Bom, no final das contas ela consegue esse aparelho, ninguém sabe qual que foi a manipulação, onde foi que ela conseguiu esse aparelho, e a Gypsy só dormia com o aparelho. A partir daí, todos os dias da vida dela, que ela estava dormindo, ela usava o aparelho para respirar. Bom, com isso, a Didi percebeu que ela conseguiu muita atenção de várias pessoas, né, próximas a ela, pessoas não próximas a ela, que ajudaram ela. Então, ela achou ok, legal até, contar para as pessoas que a menina passava mal de apneia do sono. Então ela sempre falava, ai, minha filha tem apneia do sono, minha filha tem isso, tem aquilo. Quando a menininha foi desenvolvendo, ainda bebê, ela percebe que a Gypsy, ela tem um olho estranho, que na verdade é um estrabismo, né? É relatado assim, ah, o olho dela é meio estranho, vou levar no médico. E aí leva ela no médico e, no final das contas, ela consegue coagir o médico de fazer uma cirurgia corretora da bebê. Gente, eu não sei, né, não sou médica para falar, mas pelo que eu pesquisei aqui, esse tipo de cirurgia não é indicado para crianças até certa idade, né? Então, mas de todo jeito, ela conseguiu com que fizessem, né, essa cirurgia na Gypsy, sem necessidade nenhuma. Tanto é que isso daí foi uma coisa que acompanhou a Gypsy depois. E percebeu também que a Gypsy não conseguia enxergar direito ao longo da vida. Então a menina sempre estava de óculos, aquele óculos bem grandão e tudo mais. E toda vez, né, que ela passava por um hospital, alguma coisa assim, ela fazia questão que todo mundo soubesse que ela tinha que fazer cirurgia, né? Enfim. Bom, nesse meio tempo, o pai da Didi, ele casou de novo. A mulher dele chamava Laura e ela mudou ali para a casa da família, né? Elas não saíram da casa do pai quando ele se casou. Então ficou morando ali o pai, a madrasta, a Didi e a Gypsy. A madrasta, quando ela se mudou para lá, ela era gente boa e tal, ela também gozava de boa saúde. E do nada, depois de uns meses que ela estava morando ali, ela começou a ter uma certa debilidade de saúde, ter uns problemas crônicos, uns sintomas estranhos. E, bom, todo mundo falava, nossa, que negócio estranho, né, que ela tá tendo e tudo mais. E aí a Didi era quem estava cuidando de tudo, né, quem estava cuidando da Gypsy, quem estava cuidando da Laura, e ela meio que se dedicava a tudo isso. Quando a Gypsy tinha 8 anos na cabeça da Didi, que ela falava que a Gypsy tinha 8 anos, mas na verdade a Gypsy tinha 10 anos, ela sofre um acidente e ela precisa passar pelo médico. Então ela conta isso para todo mundo e aí o médico fala para ela usar, para a Gypsy usar uma cadeira de rodas para a recuperação dela. Acontece que essa cadeira de rodas serviu para que ela nunca mais abandonasse a cadeira de rodas. A partir desse momento, a Gypsy, ela começou a usar a cadeira de rodas para tudo, porque a mãe dela obrigava ela a usar a cadeira de rodas ou o andador. Porque segundo a mãe dela, ela tinha distrofia muscular e ela tinha uma ossatura muito frágil. Então qualquer coisinha, qualquer tombo, se ela corresse, se ela pulasse, ela podia se machucar e acabar fraturando um osso. Bom, o povo da família, né, começou a achar isso uma coisa absurda, começou a achar isso, nossa, que negócio, que mulher doida, né? A menina anda, por que a menina tem que ficar andando de cadeira de rodas?
E a família, de vez em quando, contestava. Só que quando a família falava alguma coisa, a Didi sempre tentava se defender, acabava sendo grossa e ofendendo as pessoas. Então acabava que, no fim das contas, a família não falava mais nada. A família simplesmente deixava ela com aquela loucura dela e, enfim, né, omitia tudo e deixava ela ser doida daquele jeito. Teve até vezes dela emburrar, assim, de ficar dias e dias sem conversar com o pessoal da família, porque o pessoal da família falava: nossa, Didi, você tá exagerando, não é assim que funciona e tudo mais. A menina, ela tem que ser criança e tudo mais, e ela simplesmente se isolava com a filha dela. Depois de um tempinho, quando todo mundo começou a desconfiar daquilo ali, começou a julgar demais a Didi, e ainda começou a desconfiar do estado de saúde da Laura, que era a madrasta da Didi, ela pega a menina e elas se mudam, né? Elas vão para New Orleans. E o mais engraçado é que a Laura, ela dá uma melhorada depois disso. E aí eles descobrem que a Didi estava intoxicando ela com herbicida. Então, isso também caiu aí na conta da Didi. Antes deles mudarem ali para New Orleans, a Didi já tinha sido presa algumas vezes pontuais por pequenos furtos ou então por passar cheques falsos e tudo mais. Então ela já tinha sido detida algumas vezes. Enfim, ela pega a filha e elas vão para uma cidade completamente nova, onde elas não conheciam ninguém. Ali naquela cidade nova, elas viviam em abrigos do governo, então elas só dormiam em abrigos, né? Basicamente ficava o dia fora e aí chegava a noite e eles abriam ali para os abrigados dormirem e ela dormia ali. E ela vivia também da pensão que o Rod pagava para a Gypsy. Então era uma pensão bem gordinha e ela conseguia viver daquilo ali. Depois de um tempinho, ela conseguiu com que o governo pagasse para ela uma assistência, porque a filha dela, né, tinha muitos problemas, segundo ela relatava isso sempre, e todos esses problemas exigiam ali dela uma dedicação total. Então ela não podia trabalhar, então o governo mandava esse auxílio para ela também. Nesse ponto, a Gypsy, ela, segundo a Didi, ela não enxergava, né? Então ela usava aqueles óculos e tudo mais, ela não podia andar, a menina estava sempre indo e vindo de médicos, né? Em determinado momento ela leva ela no hospital lá em New Orleans e fala que a menina estava convulsionando algumas épocas e que ela nunca tinha tomado remédio para isso, então os médicos prescrevem anticonvulsivantes para ela, então ela começa a tomar isso todo santo dia. A menina, ela também era uma menina muito pequenininha, muito miudinha, né? E aí ela começou a emagrecer, emagrecer, emagrecer. E a Didi falou que aquilo ali era por conta que ela não estava conseguindo se alimentar sozinha. Às vezes ela comia sozinha e regurgitava. Então eles colocaram uma sonda lá na Gypsy, né? Então ela não se alimentava de fato, ela só se alimentava por sonda. Gente, que tristeza, né? Você parar pra pensar que um dos prazeres maior da vida é comer e a menina nem isso podia fazer, mas enfim. Então, todo mundo via aquela mãe ali super dedicada, trocou a vida basicamente para cuidar da menina, a menina cheia de problema, cheia de coisinha, toda hora era um negócio diferente. Então as pessoas se compadeciam com aquilo, ficavam com dó e tudo mais. Em 2005 acontece o furacão Katrina. Então, muitas pessoas que estavam nesse abrigo, né, ficaram desabrigadas de novo, e a Didi e a Gypsy, elas foram realocadas para um abrigo de pessoas com necessidades especiais. Então, elas conheceram muita gente ali e tal. Muitas vezes a Didi conseguia para a Gypsy um tratamento gratuito. Então, ela estava sempre nessa, sempre levando a menina no hospital, sempre conseguindo a atenção de muita gente, sempre enfim, né, nesse negócio do Katrina, como teve muita mídia, e aconteceu entrevista da Didi, ela falando que eles perderam tudo e tudo mais, inclusive que eles tinham perdido todos os laudos médicos da Gypsy, então as pessoas começaram a ver mais ali a Gypsy, então ela já era uma figura que já tinha aparecido de forma nacional nos Estados Unidos. Bom, a partir daí muita gente acabou conhecendo a história da Didi e a Gypsy. Eles sugeriram que ela fosse para o Missouri para ela conseguir ter um tratamento específico, né? Então ela vai para o Missouri por indicação desse médico. E ali no Missouri ela conhece muita gente, ganha uma certa fama ali local.
Então, eles conseguem, inclusive, uma casa em Springfield, que é uma cidade bem pequenininha ali do Missouri. Então, elas ganharam uma casa pequenininha. O governo ajudou de todas as formas, inclusive existe, né, um programa governamental de crianças com câncer, porque nessa altura do campeonato, a Didi já falava que a Gypsy tinha leucemia também, então ela fazia quimioterapia. E aí você olhava aquela menina, que a mãe raspava o cabelo, que com a boca desdentada, assim, ela quase não tinha os dentes de trás, né? E a mãe falava que os dentes de trás caíam por conta de quimioterapia, porque deixava o dente frágil, quebradiço, então ela sempre levava no dentista para acabar arrancando, e o dentista acreditava, né, que ela estava fazendo quimio, a menina estava careca, e acabava tirando esses dentes. Aí a pessoa via uma menina bem pequenininha, magrinha, muito, muito pálida, com uma voz bem fininha e com careca, a pessoa acreditava, né? Então, muita gente doava muito dinheiro para Didi e para Gypsy. Basicamente, elas viviam disso, de doação, de pensão e de ajuda governamental. Por conta dessas ajudas, elas já tinham aparecido em vários programas ali que tinham foco nisso, esses programas que falam mais de família, de histórias de superação e tudo mais. Então, elas apareciam em alguns desses programas locais. Elas também receberam um auxílio para elas irem para a Disney, porque existe, né, esse programa do governo para crianças com câncer, né? Então elas têm que fazer um desejo. E o desejo da Gypsy foi conhecer a Disney. Então eles foram para a Disney com tudo pago. Ela conheceu a Disney. E aí, vida que seguiu. Bom, a Gypsy, ela era muito mais velha do que a Didi falava que ela era. Inclusive o Rod, quando a Gypsy fez 18 anos, a Didi fala para ele: olha, não comenta com ela sobre idade não, porque ela acha que ela só tem 14 anos. E então ele acha isso estranho, mas ele fala, beleza e tal, ele conversa com ela e tudo. O contato que eles mantinham desde que ela tinha mudado lá da Louisiana era basicamente por telefone. O Rod sempre ajudou com pensão, ele nunca deixou na mão e ele sempre tentava manter um contato maior com ela. Porém, a Didi, ela sempre inventava algumas desculpas. Ela falava, não, ela tá no hospital, então ela tá dormindo, ela tá descansando, ela tá isso. E ela tentava evitar ao máximo dele se comunicar bastante com a filha. E isso também era uma forma da filha meio que se sentir, talvez, rejeitada por outras pessoas e só amada por ela, e ficar cada vez mais dependente da mãe também. Bom, gente, o que acontece é que a gente tá falando aqui de uma menina de 18 anos, que a mãe queria que ela fosse um bebê. E então a gente está falando de uma menina que tomava muitos remédios por dia, dezenas de remédios todos os dias. A gente fala de uma menina que era obrigada a não se levantar, era obrigada a não caminhar, porque a mãe falava que ela não podia fazer isso. A gente está falando de uma menina que a mãe infantilizava ela ao máximo e que ela já era uma jovem, ela olhava as outras jovens, ela obviamente queria ser igual às pessoas da idade dela. A gente está falando de uma menina que ela não fez escola, né, que ela teve educação em casa, porque no primário a mãe dela achou que as doenças dela eram graves demais para ela ir para a escola. E a mãe dela sempre ficava naquela noia, naquela paranoia, falando que a menina ia morrer, que a menina é isso, a menina é aquilo. Enfim, gente, é uma vida bem presa mesmo. Ela não podia fazer nada sozinha. A mãe dela não deixava ela fazer absolutamente nada sozinha. Bom, ela tinha uma amiga que ganhou a confiança, né, da Didi, então elas às vezes ficavam sozinhas juntas. E a amiga dela era da idade dela de fato, só que a amiga dela achava que era mais velha, porque eles falavam que a Gypsy era bem mais nova do que ela realmente era. Então elas começaram a conversar sobre coisas de meninas mais jovens, sobre garotos, sobre sair e tudo mais. Então a Gypsy começou a perceber que a vida que ela estava levando não era bem assim. Então ela começa a acordar para a vida. E o que ela começa a fazer no início são coisas mais simples. Então ela começa a recusar os remédios e ela percebe que não acontece nada com ela. E pelo contrário, que ela fica até melhor sem os remédios. Então a mãe dela vai lá obrigar ela a tomar remédio, ela coloca tudo na boca, mas ela cospe tudo depois no final. Ela não obedece mais a mãe igual a mãe achava, né? Porque a mãe criou uma confiança gigantesca nela, afinal de contas, ela nunca tinha feito nada e tudo mais, sempre tomou tudo certinho. E então
ela começa a fazer essas coisas. Outra coisa que ela começa a fazer é que ela descobriu o computador. E a mãe dela tinha um notebook em casa. Então, ela começa a usar, né, internet escondido da mãe dela. Então, a mãe dela dorme, ela fica acordada até de madrugada, e ela começou a usar o notebook. Ela tinha em torno de umas 5 contas no Facebook diferentes, com medo da mãe encontrar ela. Então, ela se passava por uma pessoa que não era ela, obviamente, né? Porque as pessoas todas que conheciam ela estavam acostumados a ver aquela menina, né, frágil e tudo mais, e ela não era nada disso. Então, em determinado momento, ela conhece o Nicholas e ela fala que eles se conheceram num site de solteiros cristãos. E o Nicholas é um cara que ele não mora ali no Missouri, ele mora, na verdade, em Wisconsin, e ele era mais ou menos da idade da Gypsy, e ele era um cara que ele também tinha alguns transtornos mentais. Então, ele tinha transtorno de personalidade dissociativa e também mais pra frente eles diagnosticaram ele com autismo. Ali eles, né, conversavam bastante, eles mantinham contato basicamente online mesmo. E o Nicholas, ele tinha várias personalidades e era isso que ele falava para a Gypsy. E a Gypsy tentava se adequar a cada personalidade dele. Então, tinha dia que ele estava numa personalidade um pouco mais tranquila, e aí ela se adequava para uma personalidade um pouco mais amorzinho. Ela, inclusive, usava fantasias para isso, sabe? Então, o relacionamento deles deu muito certo ali no início. Na verdade, no início não, foram 2 anos de relacionamento virtual, até que eles resolvem se encontrar. E como que eles fazem isso? Eles vão num lançamento de filme, ela vai vestida de Cinderela, e aí ele vai também, ele sai de Wisconsin, vai pro cinema. Só que a Didi, ela não deixa a Gypsy fazer nada. Então, eles vão juntos, e aí eles se encontram num breve momento, quando a Gypsy consegue meio que dar uma enganada na mãe dela, dar uma fugida ali da mãe dela, e encontra o Nicholas rapidinho, só para eles se conhecerem e tudo mais, e depois ela volta a ficar com a mãe dela. E isso foi o suficiente para os dois se aproximarem mais e mais. Ao longo desse tempo, quando ela mantinha esse relacionamento em segredo com o Nicholas, ela ficava o tempo todo se questionando se ela devia fugir de casa, do porquê que ela vivia daquele jeito, do porquê que a mãe dela, que é uma pessoa que deveria amar ela, deveria fazer de tudo para ela, estava tratando ela daquela forma, deixando ela presa, sendo que ela queria viver a vida, né? Ela queria ser uma adolescente. E, bom, enfim, o relacionamento dos dois continuou. Em dado momento, a Didi, ela descobriu, até mesmo porque a Gypsy tinha tentado fugir, então ela buscou a Gypsy, ela brigou com a Gypsy, falou que ela não podia levantar da cadeira e tudo mais, levou ela para casa, deixou a menina amarrada na cama e quebrou o computador. Então ela ficou um tempo, né, sem conversar com o Nicholas, e o ódio dela só aumentou. Afinal de contas, agora, além dela não poder conversar com o Nicholas, ela também estava amarrada, obrigada a ficar ali na cama. A Didi, ela solta a Gypsy, né, achando que tudo tinha voltado ao normal. E então que em 2015 ela comenta tudo o que estava acontecendo com o Nicholas. Afinal de contas, ela tinha passado, né, aquele tempo ali presa e provavelmente ele não estava entendendo nada do sumiço dela, e ela conta o que acontece na casa dela, que a mãe dela era uma mãe abusiva, que a mãe dela obrigava ela a tomar remédio, obrigava ela a andar de cadeira de rodas e tudo mais. E ela sugere que o Nicholas acabasse com a vida da mãe dela. E ele concorda. Ele fala, ok, vamos colocar o plano em ação. Então, eles começam a programar como que isso seria feito. Para eles, né, acabar com a vida da mãe da Gypsy era basicamente deixar a porta aberta para o relacionamento deles fluir, né, e era isso que eles conversavam. Então, o que acontece é que a Gypsy, ela começou a roubar aos poucos alguns dinheiros que a Didi mantinha em casa, porque ela não colocava dinheiro em conta nem nada, ela deixava esse dinheiro tudo em casa. Então, ela foi pegando aos poucos algumas pequenas quantias para a mãe não perceber. E ela compra a passagem, na verdade ela manda o dinheiro, né, esse dinheiro roubado para o Nicholas, para ele comprar a passagem para ir para o Missouri, né, para Springfield, encontrar com a Gypsy.
Foi aí então que no dia 9 de junho de 2015, o Nicholas chega em Springfield e ele fica ali na cidade até que a noite cai. Então ele e a Gypsy combinaram que assim que a noite caísse, ele ia bater na porta, já que a Didi provavelmente ia estar dormindo, ela ia dar um sinal para ele entrar e ela ia se esconder enquanto ele fazia o trabalho, né? E aí que isso realmente aconteceu. Ela dá um sinal para ele vai até a porta, ela abre para ele entra, sobe direto pro quarto, ela se tranca no banheiro porque ela não queria ouvir nem ver nada, ela tampa o ouvido e nisso ele ataca a Didi com 17 golpes de faca. Assim que ele faz isso, ele revela que ele queria praticar necrofilia com o corpo. A Gypsy fala que não, que isso é um absurdo, então que eles têm relações sexuais no quarto da Gypsy. O Nicholas fala que foram relações consensuais, a Gypsy fala que não, que foi algo forçado. Então, enfim, a gente nunca, né, vai saber. Mas o que a gente sabe é que depois disso ela pegou todo o dinheiro que a mãe dela tinha em casa, ela colocou uma peruca, ela vestiu roupas e ela sai andando da casa dela. Ela tranca tudo como se nada tivesse acontecido, bonitinho. Então os dois eles pegam um carro, tipo um táxi, né? E eles vão para um motel que fica logo ali fora da cidade de Springfield. E ali eles passam 4 dias. Eles andam na rua normalmente, né? Então existe câmera de segurança que pega a Gypsy em vários ângulos, né? E as pessoas percebem que ela tá andando e que é ela, só que ela tá usando ali uma peruca e tal. E tudo isso parecia suspeito, falando, não, uma mulher de peruca loura desse jeito aqui, passando aqui e tal. Enfim, isso chamou a atenção das pessoas. Eles ficam nesse motel, eles, né, vivem ali alguns dias que eles queriam viver há muito tempo, né, os dois com liberdade, sem Didi, enfim. E aí, nesse meio tempo, eles pegam a arma do crime e mandam para casa do Nicholas, com medo de alguém pegar eles e eles estarem com a arma do crime. Depois disso, eles vão até uma rodoviária, eles compram uma passagem de ônibus para ir para a casa do Nicholas. Bom, enquanto isso, lá em Springfield, o que aconteceu foi que as pessoas não estavam vendo mais a Didi e a Gypsy, o que não era comum, que normalmente elas sempre ficavam ali na varanda da casa, cumprimentavam todo mundo, afinal de contas elas só ficavam em casa mesmo ou iam para o hospital. Então, eles achavam muito estranho elas não estarem aparecendo, e o mais estranho ainda é que o carro estava lá, paradinho, né? Não tinha sinal de que a Didi tinha movimentado esse carro. E então eles começam a perceber e a desconfiar disso, e também junta com pessoas que estavam tentando entrar em contato com a Didi ou com a Gypsy e não estavam conseguindo ter contato. Então, às vezes, os vizinhos notavam que o telefone tocava e ninguém atendia. Então, eles começaram a achar isso muito estranho e resolveram ligar para o 911. A polícia chegou lá, eles não conseguiam ver de fato o que tinha dentro de casa de forma nítida, porque todos os vidros eles tinham películas que não dava para você ver nitidamente o que tinha dentro de casa. Então, para entrar ali, eles precisavam de autorização. E, bom, até essa autorização chegar, né, passou um tempinho. E aí, quando chegou, eles viram o que aconteceu e eles ficaram horrorizados, porque afinal de contas todo mundo achou que a Gypsy ela tinha sido sequestrada. Eles não acharam que ela era a mandante ou ela que tinha feito aquilo ali. Eles achavam que ela tinha sido sequestrada e estava todo mundo apavorado com a ideia de uma menina doente, sem remédio e com a cadeira de e sem a cadeira de rodas dela, então ela não ia conseguir nem se movimentar direito. Então eles inclusive fizeram uma vaquinha online para conseguir arcar com as buscas pela Gypsy e também para arcar com o funeral da Didi. O que acontece, gente, é que começaram a surgir algumas mensagens suspeitas no Facebook da Didi. Coisas do tipo, acabou, agora essa porca tá morta. E isso era realmente muito suspeito. Bom, a polícia, né, já tinha ali visto o que tinha acontecido com a Didi, eles já estavam tentando entender o que aconteceu, já tinha gente periciando o local, já tinha um monte de coisa. E o que acontece é que as pessoas começaram a denunciar uma mulher estranha, né, que tinha passado ali em alguns lugares. Então eles olharam nas câmeras de segurança e perceberam que de fato tinha uma mulher estranha e que ela parecia muito com a Gypsy.
E então o que eles fizeram foi rastrear o IP do computador que estava vindo aquelas mensagens e eles chegaram até a casa do Nicholas em Wisconsin. Chegando lá, eles invadem a casa, eles dão voz de prisão tanto para o Nicholas como para a Gypsy, que estavam os dois em casa, e além disso eles também encontraram a arma do crime. Então os dois são presos, eles são extraditados para o Wisconsin de volta, onde eles poderiam ser soltos por uma fiança de $1 milhão. Então eles tiveram que ficar presos aguardando o julgamento. O julgamento da Gypsy começou em 2016 e as pessoas estavam de fato muito comovidas até. O juiz não tinha intenção de dar pena de morte para ela, nem prisão perpétua, e ele já tinha, né, até comentado isso. Então eles vão propor para ela um acordo e ela aceita de prontidão. Ela fala que ela é culpada por ser a mandante, por ter dado a ideia do crime, né? E também ela concorda em depor, né, no julgamento do Nicholas, que ele não tinha aceitado acordo nenhum. Bom, o julgamento do Nicholas ele foi adiado algumas vezes, isso porque os advogados eles queriam parecer de psiquiatras para conseguirem provar que o Nicholas ele tinha uma mente um pouco mais debilitada, assim, que ele não era capaz de ser o mandante daquilo ali, porque a promotoria queria dizer que quem planejou e arquitetou tudo aquilo ali era o Nicholas, mas a defesa dele não queria que isso acontecesse. Bom, em 2018 só que aconteceu o julgamento dele e ele foi condenado à prisão perpétua por conta do homicídio de primeiro grau, e ele também foi condenado a 25 anos de prisão por conta de uma agressão à mão armada. Então ele cumpre isso, né, em conjunto. Bom, depois da condenação da Gypsy, ela se recusou a falar com um monte de gente. O caso dela estava muito midiático, afinal de contas, muita gente já conhecia ela mesmo desde aquela época lá do furacão Katrina. Então, ela recusou a dar entrevistas e tudo mais, mas depois ela resolveu dar entrevista, e nessa primeira entrevista que ela deu, ela chocou um monte de gente, porque ela falou que ela era mais livre na prisão do que na casa dela. Que na casa dela ela não podia fazer absolutamente nada, e na prisão ela ainda tinha muito mais liberdade do que na casa dela, ou seja, que a vida dela era melhor na prisão do que na casa dela. Outra coisa que eles notaram também foi que ela engordou em torno de 6 quilos nos primeiros meses de reclusão, e isso demonstrava que ela de fato passava fome em casa. Então isso foi outro ponto assim que chamou bastante a atenção das pessoas. Ela fala que ela arrepende do que ela fez, que ela tinha chegado a cogitar outras possibilidades, como engravidar do Nicholas só para a mãe dela aceitar o Nicholas e não precisar fazer nada contra a mãe dela, mas que acabou que no final das contas eles optaram, né, por cometer aquele crime horrendo que eles cometeram. Outra coisa que ela fala também é que ela acreditava piamente na mãe dela. A mãe dela falava as coisas, ela acreditava, afinal de contas, a mãe dela era a única referência que ela tinha. Então, a mãe dela falava assim, você não pode fazer tal coisa, ela acreditava que ela ia morrer se ela fizesse. Então, ela ficava com muito medo da mãe dela e não fazia as coisas. E só depois de um tempo que ela começou a entender que aquilo ali era abusivo. O caso da Gypsy, ele ficou muito mais midiático, mundialmente falando, no ano passado, no final do ano passado. Por quê? Porque a Gypsy, ela foi solta. Então, ela tinha cumprido já 85% da pena dela, e como ela teve um comportamento muito bom dentro da prisão, eles resolveram, né, que ela tinha direito a condicional. Então, em dezembro, 28 de dezembro de 2023, ela foi solta. O que acontece é que em 2022 ela casou enquanto ela estava presa com o Ryan, e o Ryan é um cara que era professor e tudo mais, e é um cara muito polêmico também nas redes sociais. O que acontece, gente, é o seguinte: quando a Gypsy foi solta, ela fez redes sociais e ela conseguiu milhões de seguidores em pouquíssimo tempo. Ela tá beirando aí os 10 milhões de seguidores, tá? Tanto no TikTok como no Instagram, enfim. Por quê? Porque as pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu, o que vai acontecer com essa menina. E o que acontece é que ela abraçou demais a mídia. Então eu não sei se isso daí foi influência de alguém falando faz isso, porque você vai sair daí sem, né, sem ter escola concluída, sem ter nada concluído, faz isso. Então ela começou a aparecer em várias mídias, né? Então ela aparecia em podcast, ela aparecia em programas de TV, em jornais, enfim, ela aparecia em um monte de lugares,
Inclusive, teve até uma série, né, gravada a respeito disso, como que foi o início da vida dela pós-prisão. E a vida dela ficou uma vida extremamente midiática, porque ela começou a virar blogueira mesmo, assim, ela gravava tudo que ela fazia no dia, fazia lives e tudo mais, e as pessoas começaram a dar palpite na vida dela, né? Inclusive, uma das coisas que eles falavam é que o Ryan era abusivo, eles começaram a perceber isso, e o casamento dela com o Ryan não durou 3 meses desde que ela saiu da prisão. Ela ficou 3 meses com ele, eu acho que ela entendeu que ele de fato era abusivo, queria podar ela demais. Ele fala que isso aí era só uma forma de cuidado, porque ela nunca teve contato com o mundo, então ele tinha medo disso acontecer de uma vez, igual aconteceu. Mas ela saiu, terminou com ele, acabou o casamento. E aí, gente, que ela começou a se relacionar logo em seguida com o cara que ela se relacionou dentro da prisão antes do Ryan, que é o Ken. E ela se relacionava com ele por cartas, né? Eles tiveram um relacionamento breve, mas depois da prisão eles se encontraram de volta e eles começaram um relacionamento. E recentemente ela fez uma publicação nas redes sociais dela contando que ela está grávida. Então Gypsy Rose está aí casada basicamente, né, com o Ken e esperando um bebê. Bom, gente, então é isso. Eu queria falar muito a respeito desse caso aqui nesse canal. É um caso que eu tive que tirar muita coisa, porque senão ia ficar uma coisa muito, muito extensa, mas eu acredito que dessa forma que eu fiz, deu para entender direitinho o caso. E a gente se vê no próximo vídeo. Conta pra mim o que você achou, o que você acha dessa vida pós-prisão aí da Gypsy, e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!